Glória a Deus, aleluia, amém? Em nome do Senhor Jesus. Amadas, eu quero ler com vocês no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, amém? Capítulo de número 19. Você que tem, abre a sua Bíblia. Você que não tem, pode acompanhar aqui no telão com a gente. Diz assim a palavra do Senhor. Fala sobre Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, não podia, por causa da multidão. Procurava ver Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem tão pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio, senão para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Em nome de Jesus, Pai, essa é a Tua palavra. Nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor fale, Senhor. Que o Senhor fale, que essas mulheres ouçam a Tua voz, Pai. Que elas possam ouvir a Tua palavra, que é verdadeira, que é eficaz, que é libertadora e que traz cura para as nossas almas. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos. Amém? Glória a Deus. Amados, eu coloquei como tema dessa mensagem: Jesus quer entrar na sua casa. Amém? E Zaqueu, ele estava ali, e ele não era qualquer pessoa, a Bíblia fala, né? Ele tinha um cargo, ele era cobrador de impostos, logo, ele era rico, porque os cobradores de impostos, eles costumavam roubar as pessoas. Eles não eram pessoas... pastor, meu Deus, pastora Jane, Deus abençoe, sua linda. Eles costumavam roubar as pessoas, amém? E assim era Zaqueu. Ele fazia o trabalho dele, ele era cobrador, eles não tinham muita misericórdia também, você tinha que ter o seu imposto e pronto, e acabou, né? Então eles não eram assim, hoje você não tem, tudo bem, então amanhã se você tiver, você traz. Não era assim. Então as pessoas já sabiam que eles eram como se fossem carrascos. E Zaqueu era esse homem, cobrador de impostos, mas a Bíblia fala aqui que ele era um homem rico também. Mas quando ele soube que Jesus chegaria naquela cidade, ele quis ver Jesus. E olha como é as coisas. Secularmente, ele era um grande homem, mas para ver Jesus ele era pequeno. Nem a riqueza dele adiantava, nem o cargo dele de cobrador de impostos. Ele não tinha estatura sequer. Ele diante de Deus, então a Bíblia fala que ele era um homem rico, mas diante de Deus ele era pequeno, em todos os sentidos. Aqui fala de estatura pequena, e eu acredito que é para nos fazer ver, amém? O quanto ele era pequeno para que ele visse Jesus. Mas mesmo assim, ele decidiu que ia ter um encontro com Deus, amém? Então ele foi e subiu numa figueira. A Bíblia fala que ele teve uma estratégia. Ele subiu numa figueira porque ele queria, e ele sabia que Jesus ia passar ali, naquele momento, naquela hora. E ele foi lá e subiu nessa figueira para ver Jesus. E eu coloquei aqui uma observação. Zaqueu, ele supera o seu primeiro obstáculo, passar na frente da multidão. Porque havia uma multidão, Jesus nunca estava só, sempre havia uma multidão com ele. Corre, sobe na árvore, e isso mostra que ele empregou as suas energias. Além de correr para ultrapassar a multidão, ele subiu numa árvore. E não é fácil subir numa árvore, né? Então, eu coloquei aqui algumas observações, amadas. Qual
tem sido a sua estratégia para ter um encontro verdadeiro com Deus? Qual estratégia você tem usado para ver Jesus? Quanto da sua força, da sua energia você tem empregado? Porque às vezes nós estamos somente na nossa região de conforto. É confortável para mim ficar na minha casa. É confortável chegar aqui na igreja na hora do culto, sentar, ouvir um louvor maravilhoso, me emocionada, glória a Deus, aleluia, ouvir uma palavra tremenda do apóstolo e ir embora para minha casa. E isso não requer esforço nenhum. Isso não requer nada da minha parte. E ele empreendeu uma energia, forças para subir, para correr, para subir naquela árvore, porque ele determinou que ele ia ver Jesus, amém? Ou você emprega a sua força, a sua energia, ou você se conforma, ou você se acomoda. Então, o comodismo é uma das piores tragédias que pode acontecer na nossa vida. Nós nos conformamos, às vezes, em ser infelizes, nós nos conformamos em ter um casamento destruído, nós nos conformamos, às vezes, em viver uma vida miserável, medíocre, que é abaixo da média. Nós nos conformamos, às vezes, com tantas coisas. E Jesus está passando, amém? Jesus está passando aí agora no meio dessa igreja. Você tem toda a oportunidade de sair da sua zona de conforto, de sair da onde você se sente ali, né? Talvez, está tudo bem. Não, eu já vivi assim até hoje. Eu posso viver mais um pouco. Ah, se até agora foi assim, por que eu vou dispor das minhas energias, das minhas forças? Mas que você, em nome de Jesus, assim como Zaqueu correu e subiu naquela árvore, hoje você tem uma oportunidade, amém? Jesus está na casa. Você pode falar para Deus: Deus, eu não vou sair daqui, amém? Da mesma maneira que eu entrei. Eu não vou sair daqui com a mesma mentalidade, com a mesma fraqueza espiritual, com o mesmo desânimo. Não, porque eu venho aqui te ver e você está tendo um encontro com Deus aqui, amém? Glória a Deus. E, amados, nós não sabemos quais foram os motivos que levaram Zaqueu a querer ver Jesus, porque até então ele tinha uma boa vida, né? Ele era rico, ele devia ter esposa, filhos. E o que levou ele a querer ver o Senhor? Será que ele era infeliz? Será que ele tinha medo de algo? Será que a sua casa não estava bem? Será que o seu casamento... Eu não sei, nós não sabemos. Nós sabemos que ele queria ver Jesus, porque certamente ele já tinha ouvido falar desse Deus. Ele já tinha falado desse Senhor, que aonde passava havia cura, havia libertação, havia salvação. Aonde Jesus passava, toda a geografia daquele lugar era mudado. Ele talvez já tinha ouvido falar de pessoas que foram apenas tocadas pelo Senhor e as suas vidas mudaram. E algo dentro dele ardia, porque ele sabia dentro dele que ele queria algo do Senhor. Ele queria algo do Senhor. E ele foi ao encontro do Senhor. Ele podia falar: não, por quê? Né? Eu tenho tudo. Eu sou rico, né? Não, tudo bem. E quando ele chegou lá, ele foi surpreendido, porque ele achou que ele ia ver Jesus, mas Jesus o viu. E Jesus falou: vem, desce, porque hoje eu vou à sua casa. Me convém pousar na sua casa. Olha que surpresa maravilhosa. Porque Deus é assim, Ele já tem um plano na sua vida. É você que acha que está aqui hoje porque você veio. Jesus já está te vendo, minha amada. Jesus já está vendo você. Ele já tem um plano na sua vida. Ele já sabe aquilo que você tem aqui ardido, desejado no seu coração. Qual que é a sua necessidade. Deus já sabe. Ele não perdeu o controle. Ele sabe de todas as coisas. E Ele fala: desce, desce. É legal porque ele estava em cima da árvore. Ele não podia nem olhar para trás para ver assim: será que é comigo mesmo que estão falando? Não, é com você mesmo. E ele desceu e a Bíblia fala que ele foi feliz, né? Receber ao Senhor. Feliz. E quem não ficaria feliz em receber Jesus na sua casa? E continuando na leitura, nós vemos aqui que as pessoas se escandalizaram e murmuraram. Como que Jesus vai na casa desse publicano, né? Bexiguento, que cobra, que rouba a gente, e é na casa dele que Jesus vai? Porque esse é o nosso Deus, amém?
Ele tem um plano, ele sempre tem um plano. E apesar de todas as críticas, ele foi à casa de Zaqueu. E eu coloquei aqui, ó, críticas sobre críticas. Todos se escandalizaram. Talvez você esteja se importando com as críticas que fazem ao seu respeito. E eu quero falar uma coisa para você, minha amada. Não deixe isso te paralisar, porque sempre alguém vai te criticar. Sempre alguém se sente no direito. E eu coloquei aqui, ó, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa para achar que Jesus é com ela? Ou que Jesus pode ir na sua casa? As pessoas, elas olham, elas não viveram a nossa vida, elas não choraram as nossas dores, elas não lutaram as nossas batalhas, mas elas querem julgar, elas querem criticar, elas querem olhar de fora e falar, mas essa daí? Jesus vai na casa dessa mulher que tem um marido que fica no bar, que tem um filho que não sei o quê, que tem uma filha que é perdida, que tem uma vida bagunçada, mas como assim? É dessa maneira que Deus faz, amém? E você não pode deixar que as críticas e que os olhares e que as opiniões dos outros venham te paralisar. Amém? Porque quem está com você é maior. Jesus é contigo. Deus é contigo. Então você não pode se abalar pelas críticas, porque infelizmente eu tenho que falar para você, elas nunca vão acabar. Sempre vai existir alguém que se acha no direito de criticar você e a sua história e principalmente o que Deus tem feito na sua vida. Mas por que Deus tem feito isso na vida dessa mulher? Mas dessa daí, sim, sim. Amém? Em nome de Jesus, permaneça, prevaleça, continue, marche, não olhe para os lados, não dê ouvido a críticas, não dê ouvido às pessoas que querem nos paralisar, amém? Porque Jesus é contigo. Às vezes, a pessoa vai falar assim, essa pessoa tem a vida toda bagunçada, e Jesus vai lá e vai arrumar toda a sua vida, amém? Porque o Deus que eu sirvo, Ele é especialista em arrumar bagunça. E eu vou te falar uma coisa, é a bagunça que eu mesmo faço, é a bagunça que você mesma faz. Porque às vezes a gente faz coisas que é a nossa bagunça, que é tudo bagunçado, e Deus vem e vai colocando tudo no lugar. Mas para isso você tem que deixar, amém? Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar na sua casa. E eu quero falar para você que quando eu falo de casa, eu falo dessa casa aqui. Essa casa é a principal. Essa é a casa principal, onde é a primeira casa que você tem que deixar Jesus entrar. 100%. E fazer morada. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode glorificar a Deus aí, ó. Porque é de graça. Porque é de graça. Faça como Zaqueu, vista-se de humildade. Porque às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa. E o Zaqueu podia falar assim, mas eu, um homem rico, vou correr no meio de uma multidão? Mas eu, um cobrador de impostos, um homem com um cargo, rico, eu vou subir nessa árvore para ver Jesus passar? Não, olha, né, eu vou mandar um recado, eu vou mandar alguém falar para Jesus que eu tenho uma bela casa, que eu posso hospedá-lo, que eu tenho bens, né? Não, ele se despiu da arrogância, da soberba, das coisas materiais, e ele se vestiu de humildade para ter esse encontro com o Senhor. E eu quero falar para você, querida, em nome de Jesus, tira essa máscara, tira essa capa, tira. Amém? Chega uma hora que é você e Deus. Você tem que ir diante de Deus e falar, Senhor, Senhor, quem sou eu? Porque se eu tenho sido uma pessoa que não tem agradado ao Senhor, se as minhas atitudes têm afastado o Senhor de mim, Pai, eu renuncio tudo agora. Eu deixo tudo lá fora. Porque eu sempre falo para Deus, se o Senhor não for comigo, não me faça nem sair de casa. Porque nem abrir esse portão eu quero abrir sozinha. Se o Senhor não for comigo, não me faça ir sozinha. Amém? Então nós devemos ter humildade. E às vezes você é uma pessoa humilde em quase todas as áreas da sua vida. Menos para reconhecer que precisa de ajuda. E segundo, pedir ajuda. Então você fica anos e anos e anos
padecendo, passando por prova, por problema, quando na verdade a única coisa que você precisava era falar assim: eu tenho um problema, você pode orar por mim? Você pode me ajudar? Eu preciso da sua oração. Eu preciso, mas a gente não quer descer do nosso pedestal. Nossa, como eu vou lá pedir oração para a irmã? Ela vai saber. Ela vai saber o que está acontecendo na minha vida. E aí? Não, e aí ela vai saber, mas como se Deus não soubesse. Deus já sabe. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, Deus está vendo, amada. E se você precisar, você tem que ser humilde para pedir ajuda mesmo. Para falar assim: não, já chega. Eu vou procurar alguém que possa caminhar comigo. Eu vou procurar alguém que possa me ajudar. E foi isso que Zaqueu fez. Ele foi ao encontro do Senhor, amém? Em nome do Senhor Jesus, ele se desfez. Ele se desfez de tudo aquilo e ele se vestiu de humildade e ele foi ao encontro do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Uma atitude gera resultados. Uma atitude que nós tomamos em direção a Deus gera o resultado da sua vitória, gera o resultado da sua libertação, gera resultados para a sua família, gera resultados para as pessoas que estão envolvidas com você. Então, às vezes, você vai ficar lá a vida inteira falando assim: não, eu vou esperar o José tomar atitude. Não, eu vou esperar, porque o que adianta eu sozinha? Você não está sozinha, eu vou falar mais uma vez. Jesus está na casa, amém? Então nós ficamos ali perdendo o nosso tempo, esperando que o outro mude, esperando que o outro faça, esperando que a outra pessoa tenha atitude. Mas se Deus te chamou aqui, Ele quer falar, é com você. É com você mesmo. O negócio começa com você. Em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra. E o Senhor, Ele te capacita, Ele te respalda e Ele faz de você uma mulher forte. Em nome do Senhor Jesus, recebe essa força de Deus. Aleluias. Sua casa física e espiritual foram visitadas por Jesus. Quando Zaqueu declara, preste atenção, Jesus, ele fala para Jesus: Jesus, de todos os meus bens que eu possuo, eu vou dar metade aos pobres. Metade, ele fala metade, ele não fala alguma coisa. Metade de toda a riqueza que ele tinha, ele fala para Jesus que metade daquilo ele ia doar aos pobres. Ali você entende que ele se converteu, que a visita de Jesus teve êxito na vida dele, porque ao declarar que de toda a riqueza material que ele tinha, metade ele doaria aos pobres, ele entendeu que realmente tem valor. O que realmente ele entendeu que talvez até aquele dia, até antes de Jesus entrar na casa dele, tudo que tinha valor para ele era material, tudo que tinha valor para ele era dinheiro, tudo que tinha valor para ele eram coisas que o dinheiro podia comprar. Mas no momento que ele declara para Jesus que de tudo que ele tinha, metade ele daria aos pobres, ele entendeu o que realmente tinha valor. Amadas, você tem valor. Nada é mais valioso do que a sua vida. Nada é mais. Jesus não te fez para menos do que ser feliz. Jesus não te fez menos para você todo dia acordar de manhã e pôr um sorriso nesses lábios. Muitas vezes a gente olha para a nossa condição, para a nossa situação e fala: mas Senhor, eu tenho te servido há tanto tempo e eu não tenho um carro, eu estou pegando esse trem lotado aqui, eu não tenho uma casa própria, a minha casa na comunidade, eu não sei do que você tem murmurado para Deus em relação à sua vida financeira, a coisas que o dinheiro pode comprar, mas eu vou te ensinar a olhar diferente. Olha para os seus filhos, olha para o seu marido, olha para essa irmã que está aí do lado, olha para os seus pais, para sua mãe, para o seu pai, e tudo que o dinheiro não puder comprar, ali é a sua riqueza. Essa é a sua riqueza. Tudo que o dinheiro, tudo que você olhar em volta de você e você vê que aquilo não tem valor, você entende ali: eu sou rica. Amém? Deus te tem feito de você uma mulher abençoada. Deus tem te honrado. Quantas mulheres aqui são avós e pode olhar os seus netos e falar: meu Deus, como eu sou rica, como eu sou abençoada, porque não tem dinheiro que compre isso daqui. Talvez você está perdida, confusa nessa direção de achar que coisas materiais têm valor, mas o que tem valor,
Amém? É o que Deus nos deu e que o dinheiro não pode comprar. E Zaqueu entendeu. Ele entendeu, o coração dele entendeu o que realmente tinha valor. E ele falou assim, olha, de tudo que eu tenho, metade eu vou dar para os pobres. E se alguém eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Quantas vezes ele ia restituir a pessoa? Sabe o que é isso? É uma atitude de arrependimento. Arrependimento genuíno. Amém? Porque arrependimento e remorso são coisas bem distintas. Ele podia ter sentido um remorso ali na hora, né? Ai, Jesus, um homem tão poderoso e tão humilde, né? Assim anda pela cidade, dorme na casa de um, dorme na casa do outro, e eu tão rico, né? Ai, que triste. Gente, não existe perdão sem restituição. Não adiantava ele ir lá e sair lá fora e falar, todos vocês me perdoem porque eu roubei vocês. Era pouco. E a conversão dele mostra, quando ele vem e fala, eu te roubei, eu vou te restituir. Quanto? O que você me roubou? Não, 4 vezes mais. As nossas atitudes é que vão mostrar se a gente se converteu ou não. Não adianta você falar que é crente, irmã. Não adianta você falar que serve a Deus. Não adianta você falar. As suas atitudes vão mostrar. É quando a dor do outro te faz doer também. Dói aqui dentro. É quando você olha a situação e você fala assim, alguma coisa eu tenho que fazer para ajudar essa pessoa. É quando talvez você olha e você fala assim, eu tenho um pacote de arroz, 2 de açúcar, 2 de feijão e 2 de macarrão. Depois eu vou dar um para cá. E o meu de arroz de 5 quilos ainda eu vou rachar no meio. E ela fica com 2,5 kg e eu com 2,5 kg. Mas o pouco que eu tenho não faz de mim miserável. Vem aqui, irmã, que nós vamos comer essa comida aqui essa semana. E Deus vai prover a da semana que vem, em nome de Jesus. Porque Ele não vai nos deixar desamparada. É a sua atitude. Quando você vê uma vizinha brigando com o marido e você intercede, depois você vai lá e fala assim, olha, não precisa me falar nada não, deixa eu orar por você, posso orar por você? Porque Jesus pode entrar na sua casa e mudar a sua vida. As nossas atitudes vão falar quem nós somos, as nossas atitudes falam de conversão, as nossas atitudes falam quem nós somos em Cristo Jesus. Eu não posso pensar só em mim, eu não posso pensar só na minha família, eu não posso, às vezes, no final do culto, tá chovendo, tá frio, mas a irmã mora para um lado que não é o meu lado, não é o meu caminho. Mas fazer o quê? Não é o meu caminho, né? Tô indo, pego minha chave. Não, irmã, entra aqui, ó, você tem criança, entra aqui, deixa eu te levar em casa. Não, mas não precisa, eu moro no Cocaia, você mora aqui no... Não, mas eu vou te levar em casa. Amém? Porque esse carro aqui foi Deus que me deu. São as nossas atitudes que vão revelar qual foi a efetividade de Deus ter. Porque talvez você chegou aqui essa noite e você falou, ai, que tema legal, Jesus quer entrar na sua casa. Não, Jesus já está na minha casa. Mas as suas atitudes revelam realmente que Jesus está na sua casa? Que Jesus mora dentro da sua casa? Que Ele habita ali dentro? Você tem tido paciência com o seu marido? Você tem tido paciência com os seus filhos? Você tem tido paciência com a sua sogra? Você tem tido paciência com o seu sogro? Você tem tido uma palavra de fé, uma palavra de ânimo? Você tem perdido aqui para ganhar ali? Ou tudo que tem acontecido te tira do eixo? Você perde as estribeiras. Não, mexeu comigo, eu risco, pisco, belisco e prego fogo. Porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Eu sou Gabriela e comigo é assim. E acabou. Isso não revela que Cristo está na sua casa. Isso não revela a conversão. Sabe, quando Jesus veio para a casa de Zaqueu, o que as pessoas fizeram? Elas murmuraram, todas murmuraram, porque ele não era um homem querido, ele não era um homem de bom caráter, ele não era um homem que as pessoas viam como boa. Mas quando Jesus sair da casa dele, e ele sair restituindo o que ele roubou, e ele pegar metade da riqueza dele, e começar, você não tem casa? Tó, agora você vai ter. Isso vai revelar a conversão dele, isso vai revelar que Jesus esteve na casa dele.
E as pessoas não vão mais poder falar daquele antigo Zaqueu. Elas vão falar: nossa, o que aconteceu com esse homem? Esse homem era ruim, esse homem nos roubava. E agora ele está pegando o dinheiro dele e dando aos pobres. E isso é um testemunho do que Deus fez na vida dele. Isso vai testemunhar a grandeza de Deus, vai testemunhar que realmente houve conversão naquela casa. Porque conversão é mudança de atitude, é mudança de caráter. Em nome de Jesus, minha irmã, não me interprete mal. Mas quanto tempo você está falando que Jesus está na sua casa, mas você não tem deixado Deus trabalhar na sua vida? Você não tem deixado Deus forjar o seu caráter? Quanto tempo você tem se colocado nessa posição? Abaixa a guarda. Abaixa a guarda, abaixa aí, ó. Deixa Deus, amém? Deixa Deus, joga fora a mágoa, joga fora o rancor, joga fora o ódio. Crente odiando, que bexiga é essa? Crente, estou falando de ímpio não. São as suas atitudes, são as minhas atitudes que vai mostrar se Jesus está na casa. Se Jesus está na casa, amém? Porque nós falamos que tudo é seu, Senhor, meu coração é seu, a minha vida é sua, mas quando sai ali fora, é que a gente vai mostrar. Aqui dentro é fácil. Mudança de mentalidade. Com qual mentalidade você tem andado? Talvez tenha, assim, ó, não tem trânsito de carro na rua, talvez está um trânsito no céu, de bênçãos para ser derramada sobre a sua vida. E é uma atitude só, uma mudança só de mentalidade que você precisa ter para que essa chave desate, para que isso vire, essa porta se abra e você possa receber. Porque não adianta a gente receber algo novo e continuar com mentalidade antiga. Sabe, assim, na prática, eu emagreci 25 quilos e eu não comprei roupa porque eu tinha, sabe que a gente vai engordando e vai guardando? Um dia eu vou usar essa roupa. Alguém faz isso aqui? Deixa quieto. Ai, vou guardar essa daqui, quando eu perder esses quilinhos eu vou usar. Então assim, gente, eu tenho um guarda-roupa de roupa que eu posso vir sempre com roupa assim, que não é nova. Mas eu fui guardando, engordando. Ao longo desses 10 anos eu fui guardando. Tá lá. Aí toda vez eu vou lá, provo essa já está servindo, vou, né? Aí eu gostei desse vestido, eu falei, nossa, eu quero esse vestido. Eu fiquei pensando nele, porque eu sou assim. Aí fui de novo, olhei na loja, pensei, fui de novo, aí tá, criei coragem, vou comprar o vestido. E eu me matei lá na Arara, assim, para pegar o extra G. Aí chamei a moça, falei, tem extra G? Ela falou, não tem. GG, ela andou lá, falou, voltou com GG. Gente, eu comprei um vestido GG, porque a minha mente não mudou. Eu tô de leg, eu tô de blusa de frio, eu coloquei uma roupinha por baixo para dar uma enchidinha. Porque não adianta eu emagrecer e a minha mentalidade não mudar. Olha o que eu fiz, eu fui na loja, eu comprei um vestido GG, mas saí murmurando, porque eu tinha certeza que eu tinha que comprar o extra G. Então eu não consigo, eu não entro em uma loja e não vou na seção plus size. Eu só vou na seção plus size. Eu não sei olhar roupa em outro lugar. Eu continuo seguindo as lojas plus size e pensando, nossa, daqui dá, tal, não sei o que, acho que eu estou gostando dessa roupa. Porque a minha mentalidade não mudou. E quantas vezes nós estamos andando assim? Com mentalidade de escrava, com mentalidade de mulher miserável, com mentalidade de mulher que é sofrida e que vai ser sofrida e que tem que morrer sofrendo. Olha, você não tem karma, amém? Eu vim de uma religião que falava sobre karma. Se você chegasse lá e falava assim, olha, meu marido me espanca. Todo dia eu levo uma surra, irmã, esse é o seu karma. Você tem que morrer com ele. Porque na outra vida, você era um marido que batia em uma mulher. Então, nessa vida, você tem que apanhar. E eu cresci nessa religião. Né? E graças a Deus hoje eu sou livre. Graças a Deus Jesus me libertou. E se o Filho do Homem te libertar verdadeiramente, você é livre. Você é livre das amarras, você é livre da cadeia, mas você precisa ser liberta aqui, ó,
na sua mente. Em nome do Senhor Jesus, seja livre. Vixe, o relógio está desligado. Mas Deus é fiel, amém? Glória a Deus. Assim, sua atitude vai gerar outro tipo de comentário ao seu respeito. Amém? São mudanças visíveis. E eu tenho certeza que depois que Jesus saiu da casa de Zaqueu, não se comentava mais aquele roubador, aquele cobrador de impostos miserável, aquele enriquecedor ilícito, aquele que não tem misericórdia dos pobres, não. Olha, você ficou sabendo? Jesus entrou na casa aí do publicano, ele não valia nada, mas agora esse homem está diferente, viu? Que homem diferente. Foi na minha casa, deixou um dinheiro, me restituiu. Amados, tudo que Deus faz é sobrenatural. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Menos do que isso não é de Deus. Amém? Menos quando a pessoa fala assim para mim: ai, apóstolo, eu arrumei um namorado, mas eu estou sofrendo tanto. Eu falei: então, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Se você quiser continuar, é por sua conta e risco. Mas quando for de Deus mesmo, vai pôr sorriso nos seus lábios. Amém? Vai te fazer feliz. É a bênção do Senhor que enriquece. E eu não falo de enriquecimento financeiro. Eu falo de enriquecimento espiritual. Nos faz feliz, nos dá motivação. Você chega aqui na igreja cheia de vida, cheia de vontade. Mas, apóstolo, agora eu já estou casada. Fica casada. Fica aí, fica em paz, amém? É com esse mesmo que você vai continuar. Mas você pode orar. Você pode ter uma atitude de generosidade. Eu achei tão lindo seu testemunho, Jéssica. Maravilhoso. Porque quantas vezes nós perdemos a oportunidade de mostrar o que Jesus fez na nossa vida para a pessoa que está do nosso lado. Para a pessoa que está aqui, ó, convivendo com a gente. Se você não consegue ser boa para essa pessoa, como você vai ser boa para os de fora? Porque é uma hipocrisia você ser super crente para o pessoal da sua faculdade, do seu emprego, de tudo que é lugar, e dentro de casa você não tem esse testemunho. Isso precisa mudar em nome do Senhor Jesus. Você crê? Creia dessa maneira. Amadas, o que eu quero falar para vocês, Jesus, ele pediu, ele falou assim: Zaqueu, desce aí porque eu vou dormir na sua casa. Ele tinha a opção de falar não. Quantas pessoas já tiveram um encontro com Jesus e a sua vida não mudou? E nada aconteceu. E a pessoa ainda culpa Deus. É deixar passar. E quantas pessoas deixam passar essa oportunidade? Você está aqui hoje, Jesus está na casa. Não deixe essa oportunidade passar. Em nome do Senhor Jesus. Esse é o dia, essa é a hora. E você precisa abrir a sua boca e falar: Senhor, Senhor, vem na minha casa. Entra na minha casa, muda tudo, faz do seu jeito, Pai. Mas a partir de hoje a minha história vai ser outra. A partir de hoje a minha história vai mudar. Em nome do Senhor Jesus. É tudo que você precisa. É ter uma atitude. É aceitar Jesus na sua casa. É aceitar que Jesus não vai entrar na sua casa e nada vai acontecer, não. É aceitar que Ele vai entrar na sua casa e que as coisas vão mudar. Às vezes eu falo assim: mudança. Quem já fez mudança? É tão trabalhoso, né? Aí a gente vai mudar. E a gente pensa: eu não tenho nada. Porque pobre tem mania de falar que não tem nada. Eu não tenho nada. Eu falo isso. Não, a gente não tem nada. Vai mudar. Você olha e fala: que bexiga é essa? E haja caixa, e haja caixa, e haja caixa. Já nunca mais você fala isso, que você não tem nada. Amém? Você tem. Aí você começa a embalar aquelas coisas. Aí você vai... Gente, eu cresci mudando. Tinha vezes que em um ano a gente mudava 4 vezes, né? E mudança dá trabalho. Mudança dá trabalho, mas é necessário. É necessário. Se você deixar Jesus entrar na sua casa para mudar o que tem que mudar, nunca mais as coisas vão ser a mesma. Você vai desfrutar. Porque depois que você tem todo aquele trabalhão de embalar tudo, de mudar tudo, aí você muda. Aí na primeira noite dorme no colchão, não acha o creme dental. Depois de um tempo eu fiquei craque. Eu já fazia a sacolinha das coisas do banheiro, para ter o lixinho do banheiro pelo menos, e o creme dental e as escovas. Mas não tem gás ligado. Mas quando você consegue pôr tudo no lugar e você olha, você fala: que delícia, que bênção, olha,
É assim, se você deixar Jesus entrar na sua casa e mudar, você vai desfrutar da bênção de Deus, você vai desfrutar do novo de Deus, você vai desfrutar da salvação de Deus. Quantas aqui querem viver um renovo? Se coloque de pé essa noite, em nome do Senhor Jesus. E peça ao Senhor, fale: Senhor, eu preciso, Espírito Santo de Deus, eu estou aqui essa noite. E o Senhor me conhece, o Senhor me sonda. O Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe que eu preciso que o Senhor entre na minha casa, porque talvez o Senhor já entrou na sua casa, mas nada aconteceu. Talvez o Senhor já entrou na sua casa e você não percebeu que Ele estava lá. Talvez quando o Senhor estava lá te cutucando, falando: filha, eu estou aqui, o que você quer? Vamos fazer diferente, vamos fazer isso daqui. Qual que foi a sua atitude? Falar: não, Senhor, não mexe com isso não, porque dá trabalho. Não, Senhor, deixa as coisas como estão. Não, Senhor, deixa as coisas como estão, né? Porque assim, se for mexer com tudo isso, eu vou ter que passar por confronto. Às vezes a gente não quer ser confrontada. Às vezes a gente não quer confrontar. Eu vou ter que confrontar alguém, né? Eu vou ter que ter mudanças de atitude. Vou ter que deixar de ser ruim e ser boa, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que parar de murmurar. Eu vou ter que parar de ter autocomiseração. Eu vou ter que parar de falar da vida dos outros. Vou ter que tratar bem a família do meu marido. Então deixa assim. Não muda nada não. Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus você veio aqui decidida, amém? A não sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu sei que você chegou aqui decidida a viver uma mudança de Deus. E Deus vai entrar na sua casa espiritual e na sua casa física também. Em nome do Senhor Jesus.